Olá, pessoal, bem-vindo ao Boas Opções. Antes de começar a falar do tema de hoje, eu gostaria de simplesmente mostrar duas coisas. Esses são os três livros que eu tenho escritos sobre bolsa e publicados. Dois sobre opções, tá? São esses dois aqui. Deixa eu botar o meu marcadorzinho colorido, que eu obviamente esqueci. Pronto, já está aqui. Então, esse primeiro aqui são tendências, volume um, opções na prática, eu estudo operações de tendências dentro de opções. Operações simples, fáceis, para aproveitar toda a alavancagem que as opções têm com bastante segurança. Nesse outro livro também aproveitamos bastante da alavancagem, o volume 2, nós falamos de volatilidade, quando a gente não tem uma tendência definida ou quando a gente prefere trabalhar mesmo que haja uma tendência, a gente não quer se arriscar nela. A gente quer simplesmente ganhar com o vai e vem dos preços do ativo. Então, por enquanto, dois livros dessa série, Opções na Prática, são livros que começam do zero e levam você a operar em opções. O terceiro livro é um livro que não é como esses, é diferente. Aqui eu transferi para o papel a minha experiência de quase 14 anos de mercado, todos os perrengues que eu passei, tudo aquilo que eu acho importante que vocês saibam, tudo aquilo que eu imagino como o caminho das pedras para evitar que vocês tenham que passar uma opção de perrengues e dificuldades no seu caminho de aprendizado de operações no mercado, para evitar que vocês tenham que passar pelas dificuldades que a gente, em geral, tem que passar. É o negócio. É mais fácil a gente aprender com os erros dos outros. Aqui eu botei os meus erros, tudo aquilo que eu aprendi ao longo dos anos. E também fazer a propaganda que todos os dias, de segunda a sexta, na hora do almoço, meio-dia, a gente faz o almoço com o campus. É ao vivo. E aí o pessoal tem a oportunidade de fazer as perguntas no chat do YouTube e eu vou respondendo ali. Sempre falo de um tema que eu trago para a gente conversar e em seguida eu abro para essas perguntas. Nem sempre eu consigo responder todas elas, mas eu costumo responder bastante delas. Tá bem? Então, o almoço com o campus todos os dias, de segunda a sexta, meio-dia. Hoje o que eu queria falar é o seguinte: deixa eu tirar essa notificação do Profit, que ela é muito chata. Eu queria falar com vocês sobre. Muita gente opera o índice futuro, está aqui do lado esquerdo da nossa tela. Tá? E as pessoas falam assim: operar o índice é a mesma coisa que operar a bolsa, né? O Ibovespa. E não é. E não é, na verdade não é. Eles são muito parecidos, mas eles não são iguais. Tá? O índice Bovespa, ele foi criado, o índice Bovespa, ele foi criado muitos anos atrás. Existem índices em todas as bolsas do mundo, tá? Que são índices de referência. É aquilo que o mercado do local, daquele local, e às vezes internacionalmente, mas daquele local em específico, utiliza como um parâmetro para a gente saber. A bolsa está cara, está barata, as coisas estão subindo, estão caindo, a gente tem que ter um referencial. Né? Que negócio? Você tá crescendo muito, meu filho. Tá, tô crescendo muito? Mas tô crescendo muito como, mamãe? Como é que você sabe? Ah, porque eu estou vendo aqui o Joãozinho não cresce igual a você. Então tem uma tabela que você vai lá e compara o meu crescimento com o crescimento do Joãozinho. E você fala, ah, não, realmente eu estou crescendo muito. E assim é também no mercado. A gente tem que ter um referencial. O Ibovespa é esse referencial. Tá? Ele é um pool de ações, tem uma proporção, é complexo de calcular. Se vocês quiserem saber como calcula, tá? Eu vou botar aqui o site para vocês poderem ver na bolsa. Tem todas as especificações. Espera um segundinho. Se você vier aqui, ó, no site da B3, tá? E clicar aqui ó, em cima. Entrou no site da B3, você clica aqui em cima e fala Índice Bovespa. Vai aparecer essa página, tá? Ou então clica no Google e você procura direto. Nessa página ele explica ó, o que é o índice Bovespa, quando foi criado, blá blá blá, tudo isso aqui, tá? E aí ele coloca também produtos relacionados, né? O que se utiliza aqui. Mas olhando a composição aqui, ó, Ibovespa, ele explica isso. Quando você vem aqui, composição da carteira, ele te mostra quais as ações que compõem o índice Bovespa e a proporção que elas têm, a participação que elas têm. Tá? A quantidade de ações ela varia um pouquinho de tempos para tempos, então não adianta eu falar agora qual é o número atual, porque daqui a 2 anos pode ser diferente quando você estiver vendo esse vídeo. E a composição do índice também muda. Eu vou ampliar aqui para vocês poderem ver um pouco melhor. A composição do índice também muda. Ela vai mudando de acordo com o volume de negociação que as ações tenham naquela fase de cálculo do que é o índice, do que é o Ibovespa. Tá? Se eu botar aqui, ó, as 120 não são 120, vocês vão ver que são menos. Tá? Essas são todas as ações que compõem
hoje, em 2022, em janeiro, o índice Bovespa. Tá? Então, aqui tem toda a ação pelo nome, número e a participação. Esse percentualzinho aqui, ó, ele é muito importante. Porque quando a gente vai fazer o cálculo, pô, a bolsa está subindo muito, está subindo pouco, tal, qual o impacto? Quais as ações estão tendo impacto? Você descobre por isso aqui. Ó. Não adianta eu ter uma ação, vamos dizer, a Copel, ela participa do índice? Participa. Qual a participação dela? 0,5%. A Copel, para influenciar no índice, ela ia ter que fazer um movimento, cara, muito violento, mas muito violento, porque ela representa só 0,5%. Tá? Se você for olhar a Vale, por exemplo, as duas Petrobras somadas, ó, elas dão mais de 10%, quase 11,5% mais ou menos. Se você for olhar a Vale, você vai ver que ela tem 15% no momento. Antes era 12%, ela aumentou aqui. Tá? Então a Vale hoje representa 15% do movimento do índice. Então se a Vale fizer um movimento muito expressivo, isso vai refletir no índice. Tá? Não é uma correlação, rapaziada. Não tem correlação. Tem relação. Tá? Então, isso aqui você consegue medir. Depois que eles calculam isso aqui é uma coisa complexa de como faz, porque envolve criar uma carteira teórica. Depois há o uso de um redutor. Isso aqui é uma explicação muito cheia de fricote que não influencia naquilo que a gente está falando. Estou botando só aqui que você pode ver como faz para você perceber quais são as ações que estão no índice Bovespa. Então, o índice Bovespa ele é calculado desde lá da década de 60 e periodicamente ele é atualizado. O índice, isso é o Ibovespa, o índice Bovespa, Indifut, contrato futuro do índice, que no momento está no G22, ele não é igual a isso aqui. Tá? Você já pode perceber de primeira, porque olha esse gráfico, olha esse último candle. Esse candle aqui foi do último dia de negociação que nós tivemos. Esse. E olha o índice, como é que foi? Esse. É diferente, tá? Aqui, ó, um gráfico poderoso para baixo, né? Embora ainda tenha uma certa dúvida. E esse aqui, ó, fez um doji de topo. Completamente diferente a interpretação disso, especialmente para quem utiliza candles regularmente. Tá? Observa esse candle aqui, ó, que não tem rabicho nenhum no índice Bovespa, no índice futuro, mas no Bovespa tem. Então são implicações um pouquinho diferentes. Por que que dão essa diferença? Por que tem diferença? Mas qual o valor atual do índice, do Ibovespa? 119.910, está ali. Qual o valor do índice Bovespa? 112.500. Ora, é bastante diferença. Pô, não é tanto, Campos. São 600 pontos aqui, ó. Tá? 590, né? São 600 pontos em média. E isso é diferente, tá? Ainda mais se você considerar que 600 pontos em 113 mil, vamos ver quanto é que isso dá. 600 pontos divididos por 112.500, que é esse número aqui. Essa diferença é de 0,5%. Tá? Aqui tá, os dois zeros indicam tal, e aqui o 0,5%. Isso aqui indica 0,5%. Ora, 0,5% é diferença, galera. É bastante diferença. E de onde vem essa diferença? Por que que não é exatamente o mesmo número? Isso aqui não devia refletir um ou outro? Afinal de contas, esse é o índice Bovespa. E esse é o Ibovespa, eles deviam ser a mesma coisa. Não são. Tá? E muita gente opera o índice, geralmente o mini índice, né? O pessoal opera mais, que está exatamente a mesma coisa aqui. Ele não é exatamente igual. Tá? Vou botar o índice, o mini índice aqui para vocês verem também que ele não é exatamente igual. O ING22. O ING22, deixa eu dar uma pausa para botar eles todos juntinhos na tela para você poder comparar. Bom, já estamos aqui com eles todos juntinhos. Repara que o índice cheio Bovespa fechou em 112.500. O índice mini índice fechou em 112.440. Não é igual. É pouquinha diferença? É pouquinha diferença, mas não é igual. Tá bem? Então eles deveriam ser iguais, não é? Tudo isso aqui devia ser igual. Não, não deviam ser iguais, na verdade não são, porque são ativos, são coisas diferentes. Isso aqui tem uma fórmula de calcular, isso aqui tem outra. Esse aqui tem uma liquidez muito diferente dessa. E, portanto, havendo liquidezes diferentes, seus movimentos serão levemente diferentes. A diferença entre esse e esse, ela não é tão brutal no resultado final. No intraday, nos movimentos que acontecem
durante um dia, muitas vezes vão ser diferentes, tá? Se você buscar aqui, ó, vamos ver, dia 21 de dezembro. Vamos ver, dia 21 de dezembro de 2021. Foi esse aqui o candle do índice Bovespa, cheio, tá? O candle do dia 21. Cadê? 21, esse. Observa esse candlezinho número 8. Agora, observa o dia 21. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Aqui. Do mini índice. Mesmo dia. Esse aqui é o candle 8. Esse aqui é esse candle aqui 47. Observa que eles são parecidos, mas não são iguais. Esse aqui tem uma amplitude maior. Observa também esse candle 48, que é o equivalente a esse 9 aqui. Esse aqui é um pouquinho menor no corpo. Esse aqui tem um corpo um pouquinho maior. Observa agora mais significativamente esse candle do dia 3 de janeiro. Vamos ver o candle do dia 3 de janeiro no índice cheio. Desculpa, no mini índice. Esse é o cheio, esse é o mini índice. Observa que o candle é bastante diferente. Esse candle aqui, ele é muito menor do que esse. E a sombra também é diferente, a proporção da sombra. Por que isso acontece? No caso desses dois, acontece pela diferença de volatilidade que eles têm por conta da negociação ser muito maior. Hoje em dia, maior em termos de quantidade de ordens, muitas ordens, tá? No índice mini. Tem mais liquidez hoje. Continua sendo o índice cheio que comanda o babado. Por quê? Porque é aqui que estão os big players. Tá? A galera pesada, os bancos, o pessoal, eu ia falar um palavrão, o pessoal poderoso opera aqui. Esse segue esse e não o contrário, ok? Mas como eles têm uma fórmula de cálculo exatamente igual, eles vão se equiparando, aos pouquinhos eles chegam lá. Mas os movimentos intraday e tal, eles vão oscilando mais nesse do que nesse. Então aqui causa sinais às vezes mais confusos do que nesse, tá bem? Mas o importante não é ver a diferença entre o mini índice e o índice cheio. O importante é ver a diferença entre o Ibovespa e o índice cheio. Tá? Então vamos voltar à visão que nós tínhamos. Aqui agora está o índice cheio, tá? o índice futuro. E aqui o Bovespa. Tá? Por que tem a diferença de valor entre eles? Porque o cálculo para fazer, primeiro a gente calcula isso, que é o hoje. Você pega todas aquelas ações que eu mostrei, faz aquele percentual, aquele bagulho todo, quanto que deu cada uma delas hoje, no dia, tudo isso faz aquelas multiplicações pelo percentual que elas representam, e você calcula isto. Aí você pensa assim, pô, isto tinha que ser igual a isto. Não é. Mas a fórmula de cálculo disso é igual. Você também pega todas aquelas ações, uma por uma, vê quanto que ela deu, pega aquele percentual, usa o valor, usa o redutor, tem um redutor lá na história, tá? E aí faz a conta. Mas não é só essa conta. Por quê? Lembra de uma propaganda, tinha uma propaganda antiga que falava assim, eu sou você amanhã? Pois é, isso é isso amanhã. O índice futuro tem esse nome, futuro, porque ele é o índice no futuro. Ele é o índice é o Ibovespa, no futuro. Que futuro? A data do vencimento do contrato. Tá? Esse contrato ele tem um prazo de vencimento. O G22 vai vencer deixa eu verificar, mas eu acho que é na terceira, na quarta-feira mais próxima do vencimento do mês de fevereiro, do dia 15 de fevereiro. Vou confirmar, mas eu acho que, se eu não me engano, é isso. Tá? Ele vence, o índice sempre vence a cada 2 meses, na quarta-feira mais próxima do dia 15. De onde que eles tiraram a ideia de fazer isso desse jeito, eu não tenho a menor ideia. Não sei porque que eles fizeram isso e não fizeram num dia específico. Ó, vence no dia 15. Seria melhor, né? Mas não fazem assim. Então, essa é a data. De hoje até essa data, né? Quando é o dia 15 de fevereiro? Dia 15 de fevereiro, tá aqui, ó. Dia 15 de fevereiro é uma terça. A quarta-feira mais próxima é o dia 16. Tá? Então, o índice deverá vencer no dia 16 de fevereiro, quarta-feira. Quantos dias tem de hoje até lá? Tá? Eu teria que contar. Vamos fazer aqui uma pausa para eu contar quantos dias tem, que eu não contei antes.
Contado, faltam 13 dias para esse vencimento. Supondo, tá, que eu não consultei a data. Supondo que o vencimento seja dia 16 mesmo. Ok? Supondo. Faltam 13 dias úteis para esse vencimento. Dias úteis. Ah, Campos, mas por que dias úteis? Porque a gente não faz negócio no fim de semana. Se a gente não faz negócio no fim de semana, não conta, né? O índice futuro, ele leva em conta o valor presente e a taxa de juros que vamos ter que ter até lá. Por quê? Porque é como se eu estivesse operando no futuro um valor que eu peguei emprestado hoje. Então, se eu pegasse, vamos dizer, 100 mil reais hoje para operar o Ibovespa, eu não posso operar o Ibovespa. Não tem como. Isso aqui não é operável. Não existe operar Ibovespa. Não tem. Tá? Você tem a BOVA11, tem outros ETFs que simulam isso, mas eles têm umas particularidades específicas, tem taxa de carregamento, tem uma série de coisas que eles têm. O pessoal não sabe disso também, um dia tem que fazer um vídeo sobre isso, porque o pessoal acha que aquilo é igualzinho. Não, não é igualzinho não. Aquilo é como se fosse um fundo. E fundos têm taxas. Essas taxas você paga. Portanto, ele também tem uma diferençazinha aqui. Mas o índice futuro não tem essas taxas. Ele é simplesmente o cálculo do valor presente, você leva para o futuro. E essa formuletazinha simpática aqui, ó, faz justamente isso. Então você usa o número neperiano, é uma constante que a gente estudou no colégio, tal, quando a gente estuda logaritmo, a gente estuda essa constante aqui. Provavelmente você não lembra disso, não faz a menor falta, porque qualquer calculadora tem isso. Tá? Aí você eleva o número neperiano, a taxa de juros, que é esse R aqui, ó, menos R, e o T. Esse T é o tempo. No nosso caso, é o tempo de 13 dias. Aí você vai meter 13 dias aqui, né? Não. Porque esse tempo aqui está em ano. Essa conta aqui faz em ano. Como nós temos só 13 dias, nós temos que fazer a proporção dos 13 dias dentro do ano. Aí você fala, Campos, tu é um chato, velho. Que conta horrorosa. É verdade. É verdade. Mas por aí isso tem calculadora financeira. Ela já faz essa conta aqui direto. Você bota esses números aqui e ela já faz as contas. Portanto, você não precisa se preocupar com isso. Mas tem que saber que existe. Tá bem? Aí, de posse disso, eu vou poder fazer o cálculo do valor presente, trazendo o valor futuro. Tá? Ou se você for inverter, aqui vai dar o contrário. Eu quero saber o valor futuro, eu pego isso, divido o valor presente, spot é de valor presente, e divido por esse número horroroso aqui. Tá? Mas isso aqui nos mostra a influência que a taxa de juros e o tempo em dias úteis dentro da proporção do que o ano representa nessa diferença. Portanto, cada dia que passar mais próximo do vencimento, e eu coloquei aqui o nosso vencimento como sendo dia 16 de fevereiro, tá? Quantos mais dias se aproximarem do dia 16 de fevereiro, mais esses dois números vão se aproximar. Por quê? Porque tem menos taxa de juros, porque tem menos dias. Né? É como se eu estivesse pegando, vamos dizer, 0,01% por dia. Não é esse número, mas vamos botar. Eu tenho 100 dias, 0,01, grosso modo, eu teria 1%. Se eu tiver 50 dias, grosso modo, eu vou ter 50, né? 0,5%, porque eu diminuí pela metade o tempo. A conta não dá exatamente igual porque tem esse problema aqui, tá? Mas é parecido, só para a gente fazer a conta. Se eu diminuir por 3 o tempo, né? Dividir por 1/3 o tempo, ao invés de ter 1%, eu vou ter 0,3%, essa diferença. Até um certo dia, que vai ter só um dia de diferença. O troço vence amanhã. Aí aqui a diferença entre isso e isso vai ser de 0,01, que é aquela taxa de juros que nós estávamos mencionando. No dia do vencimento, na hora do vencimento, eles vão estar iguaizinhos. Tá bem? Eles vão estar iguaizinhos. Essa é a grande coisa entre o índice futuro e o Ibovespa. O índice futuro, que é uma das formas que nós temos de operar o Ibovespa, possui essa peculiaridade. Para isso eu queria só mostrar isso aqui, tá bem? Eu usei agora o gráfico G e o vencimento dia 16 de fevereiro como exemplos, tá, galera? Pode ser que não seja dia 16 de fevereiro, seja outro. Aí vocês não precisam ficar desesperados. Ah, não é dia 16 de fevereiro, será que dia? Interessa, tá bom? É só como exemplo. Mas o vencimento, até onde eu me lembro, é dia 16 de fevereiro. Entendeu? É isso aqui. É que eu queria mostrar para vocês. Para isso eu falei 19 minutos. De qualquer forma, vale para entender essa diferença aqui, porque muita gente opera o babado e não sabe nem por quê.
Faz diferença no seu dia a dia? Não. Não faz diferença no seu dia a dia se você estiver só operando isso aqui e não nem olhar para o Ibovespa. Tá? Se você não ir olhar para o Ibovespa, não faz diferença nenhuma. Mas faz diferença para quem vai fazer hedge. Se você for fazer hedge, você tem que entender que o seu hedge sofre a influência da diminuição deste valor todo santo dia, porque a taxa de juros está sendo descontada dia a dia. Então você tem que fazer esse tipo de pensamento para poder fazer o seu hedge de forma adequada. Tá bom? Então fica aí a dica de que há diferença entre os dois, e a diferença é justamente em função da taxa de juros que medeia entre o dia de hoje, qualquer dia que você queira, e o dia do vencimento do contrato. Certinho? Um grande abraço para todos vocês e até breve. Tchau, tchau.